E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Márcio Douglas, fotógrafo e retocador digital, e nós estamos aqui no modo M para mais uma dica de fotografia. E na aula de hoje nós vamos ensinar a vocês essa edição aqui, ó. A nossa imagem se encontra aqui no Photoshop. E o que é que eu vou fazer aqui com essa imagem? Primeira coisa que a gente vai fazer é tirar essa imagem do fundo. Para a gente desfocar esse fundo, a gente precisa excluir, aliás, a gente precisa destacar essa imagem do fundo. Ou retirar o fundo, mas a gente também vai precisar do fundo sem as pessoas, sem o casal, e também do casal sem o fundo. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente vai fazer é duplicar essas camadas aqui, ó. Vou duplicar duas vezes, aliás, vou duplicar uma vez, e vou confiar aqui no algoritmo do Photoshop, pedindo para ele selecionar o assunto. Vamos lá. Deixa eu escolher aqui a nossa imagem. Vamos lá, selecionar o assunto. Eu vou torcer para que o Photoshop faça uma boa seleção. E essa seleção aqui, ela depende do contraste entre o primeiro e o segundo plano. Nesse caso aqui, ó, vamos ver como é que ficou. Vamos selecionar e mascarar, porque aí a gente vai conseguir ver melhor essa imagem aqui, ó. Estou dando um zoom aqui na imagem e a gente está percebendo que não ficou muito interessante não. Mas a nível de aula a gente vai prosseguir. Mas antes vamos dar uma refinada aqui nesse cabelo. Ó. Vamos clicar um pouquinho aqui para ele trazer mais umas informações aqui. Ali também a gente vai, com esse pincel aqui, ó, a gente vai pintar nas arestas aqui para que ele faça um refinamento melhor nessa seleção. O que a gente não conseguir aqui, a gente consegue fazer na máscara lá na frente. Então vamos dar um OK. E agora o que é que eu tenho? Aqui eu tenho a modelo selecionada. Eu vou aplicar aqui uma máscara preta e ele vai esconder o fundo e vai ficar só o nosso modelo aqui, o nosso casal de modelos. Então vamos lá. Agora a gente tem aqui, ó, nosso fundo. Nós temos o background e temos também só o modelo aqui. Agora o que a gente vai fazer? Ó? Vamos duplicar esse plano de fundo novamente e com o Ctrl pressionado eu vou clicar na máscara aqui com a seleção. E agora o que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos expandir essa seleção para que ela fique por fora do nosso casal. Então para isso a gente vem aqui em selecionar, modificar, expansão. Eu vou expandir aqui, deixar mais ou menos aqui o que? 15 pixels. Vamos ver como é que ficou, 15 pixels. Ó, tem que ficar todos os detalhes do lado de dentro da seleção. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui onde não pegou. Ali embaixo, olha só, no pé aqui também, ó. Ok. Agora o que a gente vai fazer? Ó, vamos aqui, mais uma vez, confiar no algoritmo aqui no preencher do Photoshop e vamos aqui clicar em preencher, sensível ao conteúdo e vamos torcer para ele fazer um preenchimento interessante nessa imagem aqui. Nosso objetivo é retirar esse casal dessa paisagem. Então vamos ver como é que ficou, olha só. Ficou legal, né? Já que a gente vai desfocar isso aí, não vai tanto fazer diferença. E agora eu vou colocar de volta o nosso casal, olha só. Notem que ficou sem o pé aqui, ó. Mas não tem problema porque a gente vai devolver esse pé quando a gente esconder parte dessa paisagem aqui. Ok. Agora nós vamos duplicar essa parte aqui, ó. E vou colocar aqui como desfoque. Desfoque. E a gente vai fazer o que agora? Nós vamos aplicar um desfoque nesse fundo aqui. Para isso, a gente vai selecionar filtro, galeria de desfoques. E vamos escolher inclinação Shift. Ó, esse tipo de desfoque, ele cria aqui alguns planos e ele desfoca de forma gradativa a parte inferior e a parte superior. Então o que a gente vai fazer? Ó, vamos arrastar esse centro aqui
para os pés, onde a gente não quer que desfoca, né? Que é onde foi o foco aqui, bem no nível do pé. E esse outro aqui, ó, a gente vai puxar um pouquinho ele para cá. Esse aqui a gente vai puxar mais para frente, porque eu quero um desfoque gradativo, daqui até lá ao fundo, ó. Tá vendo? Onde começam ali esses pinheiros. Então eu quero um desfoque gradativo daqui para lá, e daqui para cima está um desfoque mais homogêneo. Vamos aumentar um pouquinho aqui o desfoque. Eu acho que está legal. Eu vou dar um ok. Antes vamos ver aqui, vamos puxar um pouquinho aqui também para não ficar tão fake. E a gente vai dar um ok agora. Prontinho. Com a borracha vamos apagar aqui para aparecer o detalhe do pé, né, que a gente perdeu isso. Pronto, ok. Apareceu o pé ali. Tá ok. Agora vamos refinar um pouquinho essa seleção que a gente fez aqui da nossa modelo. Olha só, se a gente der aumentar um pouquinho aqui, a gente vai perceber que tem alguns probleminhas. Mas como a gente tem uma máscara, vamos pintar com um pincel branco e preto, revelando e escondendo algumas partes que a gente não queira. Então aqui, ó, aqui eu estou com o pincel preto, vou mudar ele para branco, vou colocar 100%, um pincel um pouquinho pequeno, e vou deixar aqui uns 5 pixels mais ou menos, e vou trazendo de volta aqui esses detalhes que a gente perdeu. Olha só esses detalhes que a gente perdeu. Nossa seleção trazendo esse brilho de volta. Olha só que interessante. Onde aparecer alguma coisa que eu não quero, eu vou lá e apago. Aqui no braço também, ó. Ok. Ó, a gente pode até fazer uma comparação aqui para ver o que a gente tem que esconder ou não. Aqui no pé dela também tá legal, ok. No cabelo, olha só aqui como não tá legal, tá vendo? Então vamos, com o pincel branco, vamos escondendo essa parte de fora aqui, ó. Ok. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais suave por se tratar de cabelo. Show de bola. Vamos ver o que aconteceu aqui. Olha só. Vamos apagar um pouquinho aqui, ó. Não tem problema se apagar demais, porque depois você pode pegar o pincel um pouquinho menor e ir lá de volta e colocar, ó. Isso são detalhes pequenos que não vai fazer tanta diferença. Vou trazer de volta aqui os detalhes dessas pulseiras aqui. Ok. Olha só. Então, pessoal, o nível de perfeccionismo aqui vai depender do tempo de vocês. Eu estou fazendo uma aula, então tem que ser uma coisa mais rápida. Olha só. Ok. Show de bola. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos aplicar um Dodge and Burn aqui para dar mais um efeito aqui nessa imagem. Para isso eu vou criar uma camada e vou colocar ela no modo sobrepor. Com o pincel preto e branco, eu vou criar volume nessa imagem aqui. Vou colocar um fluxo aqui de mais ou menos 5%. Um fluxo de 5% e vamos lá, trazendo mais volume nessa imagem aqui, ó. Essas partes aqui onde está mais distantes, ó, no cabelo aqui, tá vendo? Olha só. Aqui embaixo também, escondendo algumas coisas. E com o branco, eu vou trazendo de volta o brilho aqui no cabelo, por exemplo, aqui, ó. Olha só que bacana, vocês vão ver como vai ficar legal isso aqui. Ó, escuro, eu vou alternando entre o preto e o branco. Vamos lá. Rapidinho aqui. Olha só que bacana. Ó, escurecendo sempre esses cantos onde estão um pouquinho escuro, vocês intensificam esse volume, ó. Em contrapartida, vocês também coloquem o branco com o pincel relativo ao tamanho da área que vocês estão pintando. Escurecer, clarear, olha que bacana que fica. Aqui na pele dela também. Eu poderia fazer também aqui, pessoal, uma separação de frequência, né, para ficar perfeito. Mas o motivo da aula aqui é exatamente ensinar como vocês desfocar esse fundo. Vamos lá, a gente vai finalizar essa
essa imagem exatamente com o efeito de iluminação. Estou escurecendo um pouquinho aqui onde eles estão. Ó, tá vendo que efeito bacana que a gente conseguiu com Dodge and Burn? Ó, o antes e depois. Vamos escurecer um pouquinho aqui também. Ali, olha só. Fazendo alguns efeitos aqui com esse primeiro plano. Ok. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos colocar aqui um overlay com a iluminação. Deixa eu pegar aqui um overlay. Vou jogar esse overlay aqui. Vamos girar ele. Vamos girar ele aqui, ó. E vou colocar ele no modo divisão. Enquanto isso, eu já tenho uma seleção aqui da modelo, ó, vou clicar com o Ctrl e vou selecionar a modelo e vou, aliás, antes disso eu vou aplicar, no overlay vou aplicar uma máscara branca e vou clicar agora na seleção aqui embaixo para fazer uma seleção dele aqui, ó, e dela. Então a gente vai pintar de preto na máscara do overlay para a gente escurecer um pouquinho ou esconder um pouquinho esse efeito de overlay neles, entenderam? Ó, eu cliquei aqui embaixo apenas para fazer essa seleção, porque a gente já tinha a seleção. Então vamos lá, vamos tirar um pouquinho aqui deles e beleza, ó. Agora o que é que a gente vai fazer? Vou clicar e vou aumentando aos poucos, gradativamente. Então, ó, eu já tenho aqui um efeito e agora eu vou duplicar isso aqui, ó. Vou duplicar e essa outra eu vou colocar no modo sobrepor. Olha só, então já tenho ela aqui no modo sobrepor. E vou subir um pouquinho esse overlay aqui. Olha só, para esse efeito ficar um pouquinho mais lá em cima. Ok. Agora o que é que a gente vai fazer? Nós vamos colocar um céu ali naquele espaço. Então, vamos substituir esse céu. Ok. Vamos inverter esse céu aqui e vamos posicionar ele ali. Posicionar. Vou desfocar esse céu aqui, desfoque gaussiano. Por que eu estou desfocando? Porque o fundo está desfocado, não é isso? Então vamos aumentar um pouquinho o desfoque aqui, ó. Deixar ele bem desfocado e vou dar um OK. Agora eu vou aplicar aqui uma máscara preta, com o Alt pressionado, eu clico na máscara, ele aplica uma máscara preta. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pintar com o pincel branco para revelar esse céu apenas lá atrás, olha só. Aqui, não tem problema se eu pintar um pouquinho aqui por cima também. Vamos lá. Vamos colocar isso no modo multiplicação. Ok, multiplicação. E vamos revelar isso apenas ali, ó. Ok. Deixa eu tirar esse clipezinho aqui para eu poder movimentar esse céu lá atrás. Ó, vamos movimentar isso aqui para ele ficar bem interessante aqui. Ok. Então nós temos aqui agora a nossa imagem já praticamente pronta, com o fundo desfocado. Eu posso mostrar para vocês um antes e depois. Ó, o antes e o depois. E agora o que a gente vai fazer? Vamos finalizar essa imagem aplicando aqui uma curva, né? Para trazer um pouquinho mais de luminosidade para ela. Agora nós vamos mesclar tudo isso aqui, né? Vamos dar um Ctrl E. Mesclamos isso aqui e agora a gente vai aplicar um plugin para dar um contraste bem bacana nessa imagem. Esse plugin, ele é o Nik Collection Color Effect Pro. Então a gente vai abrir ele aqui, ele é um pouquinho pesado, mas a gente vai abrir para aplicar aqui um contraste nessa nossa imagem. Ok. Então, gente, ó, esse Color Effect, ele tem vários plugins aqui do lado, vários efeitos, e a gente aplicou aqui já o Pro Contraste. A gente vai aumentar o contraste dessa imagem, olha a diferença, ó. Ó que bacana, o contraste dinâmico e o contraste propriamente dito aqui. Vamos dar um OK. E ele vai aplicar esse contraste na nossa imagem numa segunda camada, porque aí se eu quiser, eu posso tirar a opacidade, posso aumentar ou diminuir.
À medida que a gente der um Ctrl S aqui, essa imagem já volta salva lá para o Lightroom. Vamos dar uma olhada? Então, pessoal, aqui está a nossa imagem já editada e vamos ver o antes e depois aqui, ó. O antes, com os ajustes do Lightroom, vou tirar aqui, vou redefinir essa imagem, então temos o antes e o depois. Antes e depois. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem atentos que nós teremos mais aulas, muita coisa boa está vindo por aí. Gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal, também divulgasse o nosso trabalho para que assim a gente possa fazer mais trabalhos para vocês. Ó, as pessoas me perguntam também onde eu compro essas camisetas. Ó, vou deixar o endereço aí na descrição do vídeo, vocês podem entrar também na camiseteria do fotógrafo, onde tem muitas outras estampas legais para você que gosta de fotografia, tá certo? Então é isso aí e até a próxima aula.